Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Em busca do corpo perfeito. E quem não está, né? Perfeito aos olhos da sociedade atual, que até parece ter imposto que para ser ideal, preciso ser magro. A publicidade e o marketing vêm trabalhando com esse tipo de idealismo há um bom tempo, ou seja, que saúde e beleza andam juntos com pessoas magras, que não é bem assim, na verdade, mas muitas pessoas famosas levaram isso a sério demais e de forma saudável ou não, naturalmente ou não, emagreceram exageradamente. Todos, claro, procuraram profissionais para acompanhá-los no processo, mas nem todos seguiram a mesma cartilha, quer dizer, alguns passaram por cirurgias, enquanto outros fizeram uso de medicamentos como o Ozempic. Aliás, fica até o final, pois eu vou falar sobre o que esse medicamento tem feito, ok? Então, vamos começar por Leandro Hassum, o comediante. No final de 2014, o ator estava pesando algo em torno de 150 quilos. Sentindo as dificuldades no cotidiano, ele tomou uma decisão que iria mudar muito o seu estilo de vida, mas que, sem dúvida, valeria a pena: emagrecer. Hassum se submeteu a uma cirurgia bariátrica com a qual perdeu quase 70 quilos e seguiu corretamente as ordens médicas para manter a sua nova aparência. Isso inclui muita academia, caminhadas diárias e uma dieta rigorosa. Seu objetivo agora é conseguir uma barriga de tanquinho aos 51 anos de idade. André Marques, ator. Antes de passar por uma cirurgia bariátrica, André Marques, que ficou conhecido pela participação no programa Malhação da Globo, chegou a pesar 165 quilos. Em 2013, ele resolveu dar um basta. Após a cirurgia, o ator chegou aos 60 quilos, até mesmo abaixo do seu peso ideal, de acordo com a sua altura, que é de 1,86 m. Já naquela época, e nos anos posteriores na Globo, de ator, ele passou a apresentador, participando de vários programas desde então, como Criança Esperança, Superstar, com Fernanda Lima, Mais Você, com Ana Maria Braga, The Voice Kids, entre outros. Ultimamente, tem sido o apresentador da Mega da Virada nos finais de 2022 para cá. André, que trabalhou na Rede Globo por quase 30 anos, se desligou da emissora em 2022, quando passou a ter o seu próprio programa de culinária, no qual ele ensina as receitas que ele conhece para os fãs. Acontece que, por isso, ele tem recuperado quase 9 quilos, mas tem feito de tudo para se manter bem, com alimentação saudável e suplementos. Rebel Wilson, atriz. Sendo uma defensora da positividade corporal, Wilson tem sido um modelo para mulheres maiores. Segundo ela, há muita pressão sobre as mulheres, especialmente as mais jovens, para se conformarem com a imagem de um corpo magro. A atriz e comediante ainda disse numa entrevista que nem todo mundo pode ser magra e ninguém deve ter vergonha de sua aparência ou sofrer bullying e outras formas de abuso por causa do seu tamanho e forma. Ao longo de sua carreira, Rebel foi conhecida por sua figura plus size e frequentemente brincava com isso no seu trabalho de atuação com personagens como Fat Amy. Assim mesmo, desde que se tornou porta-voz da empresa de perda de peso e nutrição de uma marca australiana em 2011, a atriz passou a perder peso. Inicialmente foram 10 quilos e, com o passar do tempo, ela sentiu que isso poderia lhe dar melhores resultados. De alguma forma, ela na verdade não estava se sentindo tão bem, não financeiramente, mas algo deveria estar incomodando. O objetivo da atriz, mesmo contrariando o mercado de trabalho dela, era chegar aos 80. Mas, em vez de perder somente 25 quilos, ela perdeu 40. Dos 105 quilos que pesava em 2020, Rebel Wilson chegou aos 65, um total de 40 quilos perdidos. Mas não foi somente a base de dieta alimentar e exercícios. Ela também usou um remédio que está dando o que falar, mas que não foi originalmente desenvolvido para emagrecer, e sim controlar diabetes. O Ozempic, você já deve ter ouvido falar. Daqui a pouco, vamos voltar a falar sobre ele, já que veremos outros famosos que fizeram uso desse medicamento. Será que realmente ele é um milagreiro do emagrecimento? Pode oferecer riscos futuros à sua saúde? Adele, a cantora.
Dona de uma voz maravilhosa e um talento impecável, Adele, que não só canta como também compõe e é multi-instrumentista, começou sua carreira em 2006 após se graduar em música pela Brit School. Porém, seu primeiro álbum veio somente em 2009 e foi um sucesso global. Desde as suas primeiras aparições, Adele não se importava com a questão de peso. Na verdade, ela já afirmou que tinha momentos em que sua imagem corporal não lhe agradava, mas não deixava que isso a dominasse. Seus fãs muito menos se importavam com seu peso, uma vez que, para eles, a voz dela supera qualquer coisa que poderia ser usada contra o seu sucesso. Não só a voz, mas também suas composições, sua interpretação conquistaram um grande público em todo o planeta. Mas, após um período de parada sem aparecer em público por 4 anos, Adele retornou com toda a sua graça e voz maravilhosa, mas muito diferente daquele visual que o seu público já estava acostumado. E repito, não se importava. Ela voltou no Saturday Night Live em 2020, quando apresentou o programa, pesando muito menos que antes de sumir das telas. A cantora britânica, que antes pesava 105 quilos, apareceu 45 quilos mais magra. E ela explica que, a partir de 2015, começou a sentir falta de ar em algumas apresentações ao vivo. Entre outras palavras, ela afirmou que a obesidade atrapalhava a sua performance nos palcos. O desejo em emagrecer foi aumentando em Adele até que, em 2018, ela tomou uma decisão radical. Passou a fazer exercícios físicos diariamente, parou de tomar bebidas alcoólicas, largou também o tabagismo, deixou de comer carne vermelha, alimentos processados e beber refrigerantes. Algumas fontes sensacionalistas dizem que Adele perdeu peso após se separar do seu marido. E o motivo foi justamente a separação. Mas, como disse, o motivo foi outro, e é por questões de saúde. O casal se separou sim, mas foi um divórcio amigável, sem pedidos de pensões ou partilha de bens. O ex-marido, Simon Konecki, passou a morar na casa ao lado para que o filho de ambos não sentisse a falta do pai. Que interessante. Faustão, o famoso apresentador. Fausto Silva, que fazia o Domingão do Faustão, mas era conhecido do público desde o saudoso Perdidos na Noite, programa que alavancou a carreira de muitos artistas brasileiros nos anos 80. E naquela época, ele já apresentava estar acima do peso ideal, apesar da estatura de 1,88 m. Porém, a idade vai chegando, né, gente? E com isso, certas coisas que às vezes não ligamos muito quando jovens, como a questão do peso, começam a se apresentar mais problemáticas, não só na estética exigida pelos tempos modernos, mas principalmente em relação à saúde. Em 2009, quando chegou a pesar 150 quilos, também por consequências do peso extra, o apresentador decidiu pela cirurgia bariátrica, que o fez perder 40 quilos inicialmente. Em seguida, Faustão perdeu mais alguns quilos devido a uma insuficiência cardíaca que sofreu em 2023, quando precisou ser internado. O apresentador também já sofria com diabetes e pressão alta antes da cirurgia. Seus 40 e poucos quilos a menos, somados à sua saída da Globo, melhoraram bastante a saúde de Faustão, que só não teve quadro cardíaco agravado por ter se submetido antes à cirurgia contra a obesidade. Eu quero dizer, uma coisa não necessariamente leva a outra, mas ajuda muito, com certeza. Solange Couto, atriz. A atual atriz e ex-dançarina dos shows de Oswaldo Sargentelli passou a ganhar muito peso depois do seu terceiro filho, quando ela já estava com 55 anos de idade, em 2011. Benjamin, o bebê, nasceu prematuro de 8 meses. Contudo, os problemas de saúde começaram a aparecer antes disso, em 2009. Ela tinha sofrido uma isquemia cerebral, condição na qual o cérebro deixa de ser irrigado pelo sangue e que pode causar um AVC isquêmico. A partir daí, ela pôs na consciência que precisava ter mais cuidados com o corpo. Entre 2013 e 2014, a atriz passou por uma cirurgia de redução de estômago e, a partir disso, perdeu quase 50 quilos. Ela já estava afastada da TV havia 6 anos, mas, ainda em 2015, ela precisou ser submetida a uma cirurgia cardíaca, uma angioplastia, devido a um infarto que sofreu. Mas isso não foi suficiente para parar a atriz. Ela continuava na ativa e, como ela mesmo gosta de dizer, vivinha da Silva. Oprah Winfrey, a apresentadora.
uma das personalidades mais influentes do mundo e um exemplo de perseverança em sua batalha contra o peso ao longo das décadas. Oprah sempre foi aberta sobre a sua relação complicada com a balança. Durante os anos 80 e 90, ela enfrentou oscilações dramáticas de peso, em parte devido a dietas radicais e um estilo de vida extremamente ocupado. Em seu auge, ela chegou a pesar 108 quilos. O principal fator que a levou a se concentrar mais no emagrecimento foi a sua saúde. Oprah sempre sofreu com problemas relacionados ao sobrepeso, incluindo hipertensão arterial, risco de diabetes tipo 2 e preocupações com articulações e mobilidade. Esses problemas, aliados à busca por mais energia e qualidade de vida, motivaram-na a adotar uma abordagem mais séria e estruturada para perder peso. No início, Oprah fez mudanças significativas em sua dieta, optando por refeições ricas em vegetais, proteínas magras e carboidratos complexos. Ela também se associou a empresas como Vigilantes do Peso, promovendo uma abordagem de controle alimentar sustentável. Ela também adotou uma rotina de atividades físicas consistentes, incluindo caminhadas, yoga e treino com pesos leves, que ajudaram a fortalecer o seu corpo e melhorar a sua mobilidade. Recentemente, Oprah admitiu ter utilizado o medicamento Ozempic. Olha ele aí de novo. Hoje, ela pesa entre 70 e 75 quilos e diz que está se sentindo muito melhor, física e psicologicamente. Jojo Todinho, a cantora. Antes da sua transformação, Jojo chegou a pesar 150 quilos. O peso elevado não era apenas uma questão estética, mas também uma preocupação médica. A cantora enfrentava problemas de saúde relacionados à obesidade, incluindo dificuldades respiratórias, dores nas articulações e o risco elevado de desenvolver diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. Além disso, ela relatou que a sua qualidade de vida estava comprometida, especialmente em relação à mobilidade, e disposição para realizar as atividades diárias. Jojo tomou a decisão então de realizar uma bariátrica em agosto de 2023, um passo importante em sua jornada de transformação. Além do procedimento cirúrgico, ela também precisou reeducar a sua alimentação, partir para os exercícios físicos e cuidar da sua saúde mental, o que, segundo ela, tem ajudado a manter o foco e a lidar com as mudanças radicais que a sua vida sofreu. Ela também assumiu ter feito uso do milagreiro do emagrecimento, o já famoso Ozempic. Hoje, aos 28 anos, Todinho está pesando cerca de 97 quilos e pretende perder um pouco mais. Bom, nada melhor que a combinação de desejo e persistência para cuidar de alguns probleminhas pessoais, Sharon Osbourne, produtora musical. Mais conhecida como sendo esposa de Ozzy Osbourne, ex-vocalista da banda de heavy metal Black Sabbath, Sharon é produtora de música, personalidade e apresentadora na TV britânica. Devido principalmente ao show business, cobra bastante, não só a performance pessoal, como também a aparência do artista, Sharon decidiu dar um jeito na sua. Afinal, é esposa do eterno príncipe das trevas e, como tal, deveria se manter bonita e jovial. Sharon, então, partiu não só para os exercícios, como também teve uma grande ajuda vinda das drogarias. Sim, você acertou. Ozempic. A produtora diz ter perdido quase 20 quilos somente usando o medicamento. Mas atenção, muito do que se sabe a respeito de efeitos colaterais desse medicamento veio justamente de alguns avisos que ela deu e que daqui a pouco, logo após falarmos da número 1 dessa lista, eu irei falar a respeito. Será que realmente ele não oferece perigo algum? Vamos saber já. Maiara, cantora. A dupla com a irmã gêmea Maraísa é ainda sucesso no Brasil e também no exterior. Mas, como em praticamente todo o showbiz, as aparências têm uma importância gigantesca. E isso não adianta negar. A cantora decidiu então dar um trato na sua aparência. Primeiramente, Maiara realizou lipoaspiração em áreas específicas para remodelar o corpo. Esse procedimento ajudou na remoção da gordura localizada e foi um passo importante para ela se sentir mais confiante. Para combater a retenção de líquidos e reduzir medidas em áreas específicas, a cantora optou pelo uso de enzimas que promovem a queima de gordura de forma localizada. Ela também aderiu à harmonização facial, que inclui preenchimentos e outros procedimentos para destacar e equilibrar os traços do rosto.
Embora esses tratamentos tenham trazido resultados visíveis, Mayara percebeu que mudanças mais profundas como emagrecimento sustentável e reeducação alimentar eram essenciais para atingir os seus objetivos. Então, em sua busca por transformação mais ampla e duradoura, Mayara optou pela cirurgia bariátrica, segundo ela disse. O procedimento, realizado há alguns anos, permitiu que ela eliminasse uma quantidade significativa de peso. Porém, a cantora não parou por aí. Ela continuou a trabalhar para manter os resultados e adotar um estilo de vida mais saudável. Ela focou na reeducação alimentar, bem como na atividade física e controle emocional. No entanto, as más línguas, sempre elas, e as evidências dão conta que a cantora não ficou somente na cirurgia e nas atividades físicas, como tem dito em suas entrevistas. Ela também teria usado o famoso Ozempic, segundo especulações nas redes sociais, o que a ajudou a sair dos 85 para inacreditáveis 47 quilos. E agora vamos entender não só por que alguns afirmam que ela usou o Ozempic, como também saber se essa medicação realmente pode ser usada como está sendo. E também os efeitos colaterais que ela apresenta. Com vocês, o Ozempic, a droga multifacetada. Bem, o Ozempic é o nome comercial de um medicamento cujo princípio ativo é a semaglutida, originalmente desenvolvido para tratar o diabetes tipo 2. Criado pela empresa farmacêutica Novo Nordisk, o medicamento foi aprovado por órgãos regulatórios como FDA nos Estados Unidos e Anvisa no Brasil para esse propósito específico. Bom, vamos começar entendendo como ele funciona, ok? A semaglutida é um análogo de um hormônio chamado GLP-1, ou peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, que é produzido naturalmente no nosso intestino. Esse hormônio desempenha diversas funções no corpo, como estimular a liberação de insulina, reduzindo os níveis de açúcar no sangue após as refeições, reduzir o apetite, já que atua no sistema nervoso central, e diminuir a sensação de fome, e retardar esvaziamento gástrico, fazendo com que a comida permaneça mais tempo no estômago, aumentando a saciedade. A sua descoberta como inibidor de apetite não foi acidental. Durante os testes clínicos do Ozempic para diabetes, os pesquisadores notaram que os pacientes experimentavam perda significativa de peso como efeito colateral. Isso levou ao desenvolvimento de um medicamento semelhante chamado Wegovy, que contém o mesmo princípio ativo, mas em doses mais altas, aprovado especificamente para tratar a obesidade. O emagrecimento ocorre devido ao impacto direto da semaglutida no centro da fome no cérebro, o que faz com que as pessoas consumam menos calorias de maneira natural e consistente. Ele pode apresentar efeitos colaterais. Sim, como quase toda medicação, há sempre um efeito colateral, por mínimo que seja. Os mais comuns, inclusive relacionados por Sharon Osbourne em suas entrevistas, são náusea, vômito e diarreia, além de constipação e desconforto abdominal. Sharon disse ter passado algumas semanas nas quais sentia náuseas o tempo todo e disse que também sentia sede com frequência, mas não tinha vontade de comer. A esposa de Ozzy disse ainda que, devido especialmente por causa dessa falta de desejo de comer, ela insiste em orientar os pais para manter esse medicamento longe dos mais jovens porque eles vão enlouquecer com isso. E isso não é certo. Palavras dela. O emagrecimento é certo, mas um dos seus piores resultados acaba sendo a própria aparência. Claro que nem todos acham estranho, mas o fato é que a pessoa emagrece tanto que a cabeça parece ter aumentado. Tanto que há um termo para isso. Cabeça de Ozempic. E é isso que temos visto em muitos artistas que estão fazendo uso desse medicamento, mesmo sob acompanhamento médico. Não posso dar aqui a minha opinião, mas eu gostaria de saber a sua. Você acha que esse efeito colateral melhora ou piora a aparência de alguém? Outros efeitos colaterais considerados raros de acontecer, mas não impossíveis, são mais sérios. Podem, assim, acontecer. Pancreatite, podem surgir cálculos biliares e também haver alterações na visão, especialmente em diabéticos. Em casos mais raros ainda, mas não inevitáveis, pode haver um potencial aumento no risco de câncer de tireoide em pessoas predispostas e também hipoglicemia, especialmente se usado com outros medicamentos para diabetes. Em relação ao medo do vício, a semaglutida não provoca vício químico no sentido tradicional. No entanto,
a dependência pode ocorrer de forma comportamental, pois o peso pode voltar rapidamente se o medicamento for interrompido, sem uma reeducação alimentar sólida e exercícios regulares. Além disso, é um tratamento contínuo para muitas pessoas, pois a obesidade é uma condição crônica. Em 2023, a FDA anunciou uma atualização no rótulo do Ozempic, com base em diversos relatos, para informar os pacientes sobre os relatos de intestino bloqueado em algumas pessoas que fizeram uso do medicamento. De qualquer forma, como sempre, a maneira mais responsável e certa de se usar um medicamento, especialmente os ditos milagrosos, é fazer uma consulta prévia com um médico especializado. Só ele poderá dizer o que tomar e qual a dose correta. Deixe nos comentários o que você acha sobre tudo o que falamos nesse vídeo. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.